Uma boa noite a todos. Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33, nos aconselha o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Numa época que entramos num corre-corre, nunca é demais lembrar que precisamos de Deus em cada decisão, em cada passo que damos. Por isso queremos juntos, em pé, orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da 25ª sessão ordinária, realizada em 29 de nove de 2020. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Ovida 211 Centro, no horário regimental, foi realizada a 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, presidida pelo vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariada pelos vereadores Anselmo Jaime Querosório e Marcos Ribas, e com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, João Alberto Ferreira da Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo um número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única em bloco, foram aprovados por unanimidade os requerimentos 65 a 67 de 2020. Em segunda discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.580, 5.582 e 5.584 a 5.588 de 2020. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.581, 5.589 e 5.590 de 2020, sendo que o projeto de lei 5.581 de 2020 foi a votação nominal. Nada mais havendo ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada em 6 de outubro, no horário regimental, constando na ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.581, 5.589 e 5.590 de 2020. Agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 319 de 2020. Encaminha para apreciação desta Casa o projeto de lei número 5.597. Do Executivo Municipal, ofício número 320 de 2020. Excelentíssimo Senhor, com o devido acatamento, visando instruir subsequentes atos administrativos, por meio do presente, solicito os cordiais préstimos para que seja enviado ao Poder Executivo certidão explicativa de inteiro teor sobre toda a tramitação do projeto de lei 5.578/2020, que tramita nesta Casa de Leis.
Executivo Municipal, ofício número 321 de 2020, referente ao ofício número 168 de 2020, requerimento número 66 de 2020, que solicita informações referente ao loteamento Sol Nascente. Em atenção ao ofício número 168, requerimento número 66 de 2020, que solicita informações referente ao loteamento Sol Nascente, o Poder Executivo informa que o empreendimento encontra-se em fase de finalização, com termo aditivo ao contrato até 23 de 11 de 2020. Após finalização, a Caixa Econômica Federal precisa atestar 100% da obra. Só então daremos início à apresentação do programa e seus direitos e deveres, bem como sorteio de quadra e lote, assinatura dos contratos e entrega das chaves. Do Executivo Municipal, ofício número 324, para apreciação desta Casa de Leis, o projeto número 5.598. Do Executivo Municipal, ofício número 326, para apreciação desta Casa de Leis, o projeto número 5.599. Do Ministério Público do Estado do Paraná, Promotoria de Justiça de Comarca de Palmeira, ofício número 245 de 2020. Excelentíssimo senhor Everaldo Kuhn, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Palmeira. Cumprimentando-o, venho perante Vossa Excelência comunicar que no dia 6 de outubro do corrente ano, a Promotoria de Justiça da Comarca de Palmeira será submetida à correição ordinária pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Paraná. Restrito ao exposto, Dr. Antônio Carlos Nervino, promotor de Justiça. O vereador Denis Sanson, no uso de suas atribuições, faz o requerimento, considerando que o prefeito municipal Edir Avechac não tem outra renda a não ser a de prefeito municipal, não exercendo no momento outra profissão, considerando que chegou ao conhecimento de que o mesmo adquiriu uma casa no valor milionário de R$1.200.000, e considerando que os vereadores têm a obrigação de fiscalizar, não submete os atos do Poder Executivo, como também do prefeito municipal. Requer ouvido plenário, seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal, Edir, solicitando o envio da seguinte informação, de onde provém a renda para a compra da casa do valor de R$1.200.000. As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições legais, requerem ouvido plenário prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.593 e 60 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.596. Emenda aditiva ao projeto de lei número 5.583. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º do projeto de lei número 5.583 de 2020, que fica: as contratações autorizadas por esta lei não poderão ser efetivadas no período dos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos eleitos, conforme a vedação prevista no artigo 73 da Lei número 9.504 de 97. As demais disposições permanecem inalteradas. Iniciativa dos vereadores Marcos Ribas, Denis Sanson e Arildo Santos Aleschi. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação,
pareceres aos projetos de leis números 5.550, 5.591, 5.592, 5.594 e 5.595 de 2020. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de leis números 5.592, 5.594 e 5.595 de 2020. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, pareceres aos projetos de leis números 5.550 e 5.564 de 2020. Este era o expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Denis Sanson, com o assunto Justiça sendo feita. Com a palavra, o vereador Denis. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população de Palmeira. Senhores vereadores, eu vou aqui de forma o mais breve possível tentar relembrar alguns fatos que ocorreram aí há poucos dias atrás. Entramos aí no meio político, em épocas de eleições. Eu sou candidato a prefeito, aqui na Câmara tem mais o Marcos, mais o João Alberto e demais apoiadores de outros grupos políticos, e como era de se esperar, começou a existir tratativas, intenções políticas, jogadas políticas, e muitas delas jogadas infelizmente sujas. Recebemos aqui na Câmara, há tempos atrás, um ofício do senhor prefeito pedindo a instauração de uma comissão de ética por uma suposta conduta minha na internet quando eu informei a população que a secretária da época de saúde estava omitindo algumas informações sobre o Covid. Senhor presidente, sabiamente, esperou e apareceu a verdade. O que eu falei era verdade, ela realmente estava escondendo. Eu tinha um parente que ela estava tratando como algo estava irrelevando e demonstrou que ele estava com o Covid naquela época. Portanto, aquela tentativa do senhor prefeito de querer instaurar uma comissão de ética contra mim naquele momento foi por água abaixo. Posteriormente, encaminhou aqui à Câmara o senhor presidente Everaldo mais uma tentativa, um ofício pedindo a abertura de uma comissão de ética, dizendo que o vereador Denis Sanson teria quebrado, num seguido decoro parlamentar, e inclusive me caluniou, me injuriou, me difamou, falando que eu pertencia à organização criminosa e tantas outras conversas furadas afora. Com certeza a intenção dele, do grupo político dele, era causar um impacto perante a população negativa sobre a minha pessoa. E naqueles momentos, inclusive, ele conseguiu por alguns dias. Mas a população começou a perceber, a analisar as coisas e percebeu que aquilo não era verdade. E senhor presidente, talvez o senhor não saiba, talvez os vereadores não saibam, é óbvio que eu não aceitei quando o senhor presidente instaurou a comissão de ética. Aquilo estava uma comissão baseada em provas totalmente falsas, era notório que a intenção dele era apenas única, que era política, me denegrir. Tanto o prefeito como os demais candidatos talvez tenham pesquisas políticas. E eu fiz 3 pesquisas políticas, vereadores. E nas 3 políticas eu estou longe na frente dos demais candidatos. Então é claro que para ele, que quer alavancar o candidato dele, que é o Marcos, é interessante me tirar da jogada. E com uma comissão de ética, eu sendo condenado numa comissão de ética e perdendo o meu cargo, eu não poderia disputar uma eleição. Então, para ele, seria a sacada genial. Mas, senhor presidente, felizmente para mim, infelizmente talvez para o senhor, talvez para o Marcos, talvez para o prefeito,
entramos na justiça e a juíza anulou essa comissão de ética. Então, essa comissão de ética, ela está anulada, não vale mais. Vai ter que, se quiserem, vão ter que instaurar uma comissão nova. Então, aquela não vale mais. Gostaria de agradecer ao vereador Rogério, ao vereador Pastor Anselmo, ao vereador Arildo, que fizeram parte dessa comissão, inclusive se reuniram alguns dias, mas essa comissão, através de um decreto judicial, de uma ordem judicial, ela está anulada. Posteriormente, inclusive, tendo em vista o que foi acusado a mim nesse ofício encaminhado à Câmara, eu entrei com um processo criminal contra o prefeito Edir Avrechac. E o Ministério Público do Tribunal de Justiça acatou a queixa-crime. Então, vocês vejam a consequência disso. O Edir se formou em Direito, passou na OAB, ele só não é advogado porque é incompatível com a função de prefeito, mas no que ele saísse da prefeitura, ele vai pegar a carteirinha da OAB dele. Mas se ele for condenado por um crime de calúnia, ele vai ficar sem exercer a profissão de advogado. Então, vocês vejam a consequência de uma atitude imatura dele. Tudo isso para querer politicamente me denegrir. Essa semana, o advogado do partido político, do grupo que o Edir apoia, que tem o Marcos como candidato, entraram com uma ação contra uma vereadora do meu agrupamento político, do meu grupo político, por propaganda irregular. E hoje saiu a decisão da juíza, dizendo que não há propaganda irregular no caso dela. Então, vocês vejam, vereadores, atitudes que estão sendo tomadas imaturas, com intenção totalmente política, que os tiros estão todos saindo pela culatra. Então, senhor Marcos, você como candidato, o Everaldo que instaurou a comissão, não sei se você tinha alguma intenção instaurando essa comissão pessoal comigo ou não, mas a justiça está sendo feita. Então, hoje eu venho aqui nessa tribuna, nenhuma forma querer desrespeitar ninguém, nem nada, mas apenas mostrar que tudo que acontece tem suas consequências. E nós temos a justiça. Nós aqui não somos soberanos. Tem a justiça e ela está lá e a gente tem que ir atrás. Então, a justiça está sendo feita, o Edir está respondendo um processo criminal, a comissão de ética está anulada, a vereadora do nosso lado que foi processada ganhou o processo, e isso eu acredito que seja ainda o começo, espero que não, espero que isso sirva de lição, mostre a esse grupo político, a esses candidatos, que não resolve querer fazer as coisas de forma baixa, de forma suja, que a política tem que ser feita de forma limpa, para o povo, com propostas. Parabenizo o candidato João Alberto, o candidato Sérgio Beliche, o qual vem fazendo uma campanha bonita com propostas. E é isso que tem que ser feito, é assim que tem que ser feito. Então, seria isso, senhor presidente, eu gostaria de deixar esse recado e contar isso em primeira mão para vocês. Obrigado. Ordem do dia. Em discussão única o requerimento 69/2020. As comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, no uso de suas atribuições, requerem, ouvido o plenário, prazo de 15 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.593 e 60 dias para melhores estudos e emissão de parecer ao projeto de lei número 5.596. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.581/2020. Do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso resolúvel de imóveis urbanos e da outras providências. Sim. Que fosse adiado para mais uns 60 dias para a gente fazer um melhor estudo aí
que eu achei que fosse meio grande essa área aí para ser colocado esse secador, essa cooperativa, né? Então, por isso eu queria pedir aí para os vereadores que esperasse mais uns 60 dias para nós estudar melhor, que eu estou achando que essa área fica um pouco grande aí para uma cooperativa. Eu acho que não está muito correto no meu ver, sabe? Então eu queria pedir prazo para mais 60 dias, não sei se aí os mais vereadores vão concordar. Em discussão, presidente? Sim. Nós somos a Comissão de Urbanismo com o vereador Gilmar e passou pela nossa comissão. Depois, na primeira discussão, primeira votação, nós votamos a favor, mas analisando melhor, é uma área bem grande e a gente não teve assim um momento de conhecer bem essa área e conversando com o vereador, achamos melhor que os vereadores de repente apoiassem e nós tivéssemos mais um tempo para nós discutir esse projeto, para que a gente analisasse e votasse conscientemente do total da área que essa empresa que vai ser para licitação, que a gente sabe que não tem certeza quem é o vencedor, mas que é para uma empresa que eu acho que o projeto é destinado para um secador, né? Que Quatro Alqueiras é uma área bem grande, né? E tem mais um pedaço, uma área menor. Então, para que a gente não vote certo, bem tranquilo, que ficasse mais algum tempo para nós dar uma analisada. Era isso. Senhor presidente, eu também entendo que tudo que tramita aqui nesta casa tem que ser muito bem analisado. E nós temos os tempos suficientes, cada um a seu modo, para fazer as análises. Mas, e sempre é possível contrapor, eu sempre falo do convívio dos contrário naquele assunto e naquele momento. Nós já avaliamos esse projeto algum tempo atrás, havia algumas dúvidas, nós entramos num acordo de pedir uma prorrogação, um adiamento da discussão, e fizemos o convite para que a empresa viesse aqui. A empresa veio aqui, nós estivemos reunidos com a empresa. Ela não é vencedora e pode ser que nem seja. É dos nossos desejos, é dos nossos sonhos que ela seja vencedora, porque pode ser uma agrária, pode ser uma outra grande empresa, que também seria extraordinário para o nosso município, mas nós desejamos que seja vencedora a empresa daqui, que já prosperou de mãos dadas com essa cidade durante muito tempo. Eles vieram, e também para esclarecer um pouco mais, porque talvez todos os vereadores não estavam aqui naquele dia, mas nós estávamos, eu lembro do Marcos, do Denis, do pastor, vereador João Savi, e nós percebemos pelas explicações que eles não vão, se forem eles os vencedores. Vamos deixar isso muito bem claro, senão isso pode transparecer para quem nos ouve, que aqui nós sabemos tudo que vai acontecer. Nós temos uma boa experiência, nós temos desejos que fazem com que nós imaginemos até quem seja o vencedor, porque é do nosso desejo. Mas a legislação não nos autoriza a fazer com que isso aconteça. Isso vai acontecer pelos procedimentos legais da lei. Mas voltando no caso, eles explicaram aqui, eu achei que as explicações foram além do que nós imaginávamos. É muito importante. Eles não vão simplesmente transferir secadores para lá para fazer a limpeza do produto primário. Dentro do projeto deles está também, se no futuro esse terreno for concedido a eles através da legislação que permite, a ideia é ir no campo da indústria que não pode estar hoje dentro do quadro urbano. Eu faria uma proposta, também mais ou menos no campo do vereador Gilmar, que propôs 20 dias. Eu faria uma proposta de mais 5 dias, se há alguma dúvida para alguém, ou faria uma proposta, convidaria todos os vereadores para derrubar os requerimentos de prazo, votar contra o requerimento de prazo, votar o projeto e de uma vez resolver. Não vejo que tenha mais dúvida. Se queremos que o terreno seja feito, já que todos nós entendemos que é para essa empresa, nós vamos manifestar aqui o nosso desejo. Se queremos essa empresa ou não. Ou mais 5 dias para nós votarmos na próxima terça-feira. Senhor presidente, da discussão, eu
nós nem podemos citar nomes de empresas aqui, e também não o farei, porque sabemos que é um processo licitatório. Claro que sabemos que temos a empresa da cidade, e eu vou dizer da minha pessoalidade. Eu torço com todas as minhas forças para que empresários daqui conhecidos, como nós temos, e como bem citou o nobre colega João Alberto, tivemos conterrâneos nossos aqui dando explicações o que seria se eles ganharem essa licitação. E não vou chover no molhado, eu sei que lá no passado eu recebi CDs com gravações de pó, indo para as casas ali ao arredor desta empresa, que é uma das que certamente concorrerá a esse certame, e eu me dou por esclarecido, por satisfeito, meu nobre colega João Alberto. Eu quero fazer de suas palavras as minhas, das duas uma, ou derrubar o pedido de prazo, respeitosamente, meu nobre colega Gilmar, não é? Mas, enfim, cada um aqui tem seu posicionamento. Eu só queria dizer que gostaria de ou finalizar essa situação hoje, votar esse projeto e tal, porque estou esclarecido, e ganhe quem ganhar. O importante é que nós precisamos de emprego, renda, impostos aqui para a cidade. Seria essa a minha participação, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria apenas de fazer uma observação, complementando um pouco o que o vereador pastor Everaldo comentou. Entendo ser um processo licitatório, não tem garantia nenhuma da empresa Palagro, que é o que tem o interesse no espaço lá, de ganhar, mas eu tenho uma certa preocupação, porque se não for a empresa Palagro para ficar nesse terreno, não é interessante a gente aprovar esse projeto de lei. Então a gente tem que realmente não ter essa garantia, mas tem que torcer muito que em uma licitação a Palagro ganhe. Hoje eu estive conversando com algumas pessoas do meio agropecuário, e me surgiu uma preocupação apenas, que eu até comentei com o vereador Rogério. Hoje no Distrito Industrial tem a Dreyfus, do Ítalo Baralce, lá com o Ítalo Baralce, tem o Rogério, tem a FTG, tem o próprio Neno Baralce, acredito que armazena grãos, né? Bom Jesus. E na época de safra já falta estrutura, tem, né, o espaço que tem lá, né, até inclusive eu lembro de um vídeo que eu acho que foi o Ítalo Baralce que fez, da quantia de caminhão que tinha aguardando lá para fazer o transbordo lá ou carregar para levar para o porto. É claro que se der tudo certo para a Palagro, é um investimento que será a médio prazo, aí, com certeza, visto o tamanho da estrutura, mas nós não podemos deixar de levar em consideração que realmente onde a Palagro está hoje, eles vão ter que sair dali. Menos tempo, mais tempo, eles vão ter que sair. Então, claro que tem que respeitar os vereadores, se eles têm algumas dúvidas, tem que tirar essas dúvidas, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria que já de antemão de dizer que, se for a voto, meu voto será favorável, claro, torcendo aí que seja a Palagro vencedora do certame, porque se não for a Palagro, eu realmente vou ficar decepcionado por ter aprovado esse projeto de lei. Senhor presidente, eu não sei se ele... Não, já discursou. Acho que o vereador Gilmar pediu um prazo de... É isso aí, né? Então eu vou pôr a voto o pedido de prazo ao vereador Gilmar. Se o pedido de prazo dele for aceito, vai ser pedido de 60 dias. Do contrário, nós vamos pôr em voto daí o projeto. Então, a pedido de prazo de 60 dias pelo vereador Gilmar ao projeto de lei 5.581, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Vai a voto. Então, em votação nominal, o projeto de lei 5.581/2020.
Vereador Rogério Kseluzniak. Vereador Marcos Ribas. Voto sim. Vereador João Savi. Voto sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto não. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Zaleski. Não. Meu voto é pelo sim. Vereador, senhor presidente Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por maioria. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.589/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Valor R$20.000 para a autarquia do regime próprio de Previdência Social de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.590/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor R$2.210.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar 17/2019. Do Executivo Municipal institui o consórcio imobiliário para urbanização e edificação de unidades imobiliárias e dá outras providências. Discussão, senhor presidente? Sim. Esse projeto de lei é aquele projeto de lei onde já está faz tempo na Câmara tramitando, onde institui o consórcio imobiliário, que seria uma parceria onde o município poderia investir no terreno de um particular e depois ficar com partes do investimento e o particular com outra parte. E eu lembro que na ocasião, se eu não me engano, o vereador João Alberto pediu um prazo para pensar e discutir melhor esse projeto, porque eu, no meu entendimento, não tem que o município investir em áreas particulares para particular. E só lembrando o projeto e oferecendo aí uma parte ao vereador João Alberto, ver se ele se inteirou do assunto ou não, mas já de antemão dizer aí que eu sou contra, continuo no meu posicionamento. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, ele é um projeto complexo, né? Ele é um projeto complexo, ele é um projeto novo, ele é um projeto que ele se mistura um pouco os interesses dele com a ideia do IPTU progressivo no tempo, e eu vou explicar por quê. Então tem essa versão que o vereador Denis levantou e que ela pode ser real também, de haver uma parceria entre o poder público e o privado, entre a prefeitura e algum proprietário, aonde ele destine parte da área dele para a prefeitura e a prefeitura, em contrapartida, faria a infraestrutura. Bom, neste caso, eu vejo que fica um pouco distante da compreensão nossa e até de alguns munícipes. Pois é, meu Deus, como é que isso vai acontecer no detalhe? Eu imaginava que, para este caso apenas, de quando o poder público for ficar com uma área do particular, em função da contrapartida de infraestrutura, esse convênio, contrato, parceria fosse corroborado pela Câmara, para que houvesse uma compreensão maior de todo mundo. É uma pequena dúvida que paira no ar. Essa seria um pequeno temor, mas eu também vejo, por outro lado, que derrubar esse projeto, ele vai impedir de que o poder público também faça uma coisa bastante boa.
eu vou comentar aqui o que já falei algumas vezes. No retângulo do quadro urbano, compreendendo as ruas 7 de Abril, a Rua Santos Dumont e as duas ruas que fecham, transversais, aqui embaixo a Moisés Marcondes, e me escapa o nome da última rua lá, na Mag Paraná. Mas este retângulo que está aí, durante muito tempo, quem fosse observar os cadastros da prefeitura, iria verificar que aqui nesse espaço existem em torno de 1.000 ou 2.000 lotes que não estão edificados. São propriedades particulares que têm o efeito de poupança, de investimento. Não vejo que a terra que vai dar sustentação à moradia devesse ser usado assim, para efeito de poupança. Então, se casas fossem construídas, moradias nessas 2.000 propriedades, terrenos baldios, nós teríamos mais 2.000 casas no município, e imagino que as pessoas teriam aluguel mais baixo, por suposição, aluguel mais baixo, pessoas morando. Mas, enfim, em face das dificuldades desses terrenos terem casas edificadas, das pessoas terem casas para morar, dos aluguéis baixarem, enfim, da solução desse problema complexo, eu vejo que no consórcio imobiliário, o prefeito também pode fazer, com o proprietário particular, o seguinte negócio. O terreno dele, de repente, é capacitado dentro de um projeto para ter 300 lotes. Acho que seria muito bom de que, observada o valor da conta da infraestrutura, a prefeitura trocasse por lotes, 40, 30, 50, dentro deste loteamento, e aí a prefeitura, na sua parceria com a Companhia de Habitação do Paraná, do mesmo modo que faz as casas hoje, que está fazendo sol nascente, faria e abrigaria famílias que precisam morar, mas não mais do jeito que se fazia antigamente. Ir lá longe, no meio do mato, pegar um terreno, construir casas, não vou nem citar casos para também não estar colaborando com situação indesejável. Mas, que bom se essas pessoas conseguissem se integrar socialmente, tendo moradia, dentro do quadro social, onde todo mundo vive, perto do mercado, perto da escola. Não sei se está sendo claro a minha conversa, mas eu imagino que esta troca, essa não precisaria nem dar satisfação para nós. Faz um acordo com o proprietário. Se ele tem aí 3, 4 alqueires de terra, que dá para fazer 200 lotes, ele fica com 150 lotes, a prefeitura fica com 50 e abriga 50 famílias que, ao longo da história, estavam um pouco fora do básico que todos nós deveríamos ter. Então, não sei se a minha conversa tem bastante clareza, mas essas são as dúvidas. E na vida, a vida é cheia de dúvidas. Então, também não queria entrar nisso, levantar dúvidas sobre pessoalmente. Mas se eu vou fazer uma provocação ao vereador Denis e ao vereador Marcos e a mim mesmo, não estão aqui 2 dos 5 candidatos, mas o prefeito está saindo. E talvez um de nós 3, ou mais o Sérgio, ou mais a Zenilda, que vai conviver com esse projeto. E aí, não quero levantar suspeitas sobre nós mesmos. Eu acho que o desejo de todos nós é depois fazer uma coisa boa, que seja reconhecida e que as pessoas digam um dia lá no futuro que foi bom um de nós, aquele que for o vencedor, ter passado pela prefeitura. Então, eu imagino que é melhor votar. Tem horas que é melhor aprovar e não é aventura, mas experimentar o novo. E se houver problemas com relação a isso, nós, ou os outros vereadores que estão, e os companheiros que não estão disputando a eleição de prefeito, eu também desejo que aqueles que são candidatos, que se elejam, que permaneçam aqui, e vão ter esta função, de fiscalizar se esse projeto aprovado vai ser bem executado ou não. Essa é a minha versão do projeto em questão. Obrigado pela atenção. Em votação nominal.
Vereador Rogério Xeluzia. Eu voto não. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Voto não. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto não. Vereador Denis Sanson. Não. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por maioria. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.550/2020. Do Executivo Municipal dispõe sobre a largura das estradas rurais municipais e respectivas faixas de domínio, fixa limitação de uso, autoriza o recebimento de áreas em doação mediante isenção da contribuição de melhoria e dá outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sem conta. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.564/2020. Do Executivo Municipal dispõe sobre a desafetação de imóvel público situado no loteamento Jardim Residencial Santa Helena e dá outras providências. Presidente, só para, se puder, ler o que diz ali. Artigo 1º. Fica para todos os fins e efeitos desafetado de sua caracterização original de bem de uso comum e incorporado aos bens dominicais o lote de terreno urbano número 9 da quadra E do loteamento denominado Jardim Residencial Santa Helena, destinado à área verde, com área total de 1.563 metros quadrados, objeto da matrícula número 17.556 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira. As despesas com a execução, artigo 2º, as despesas com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Senhor Presidente, eu gostaria de saber se teve o parecer, se tem o parecer jurídico nesse projeto de lei, se é pela aprovação ou reprovação. Só um pouquinho. Sim. Deixa eu ver se eu pego só... Senhor Presidente, me permita ler o necessário aqui, então. Eu vou ler, senhor vereador, da conclusão da Procuradoria. Da conclusão. Diante de todo o exposto, ao menos por hora, a Procuradoria Jurídica opina pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 5.564 de 2020. É imprescindível que os parlamentares se atentem para todas as questões explanadas, a fim de que possam fundamentar o parecer das comissões permanentes e também embasar o voto em plenário, resguardando-se em caso de eventual responsabilização e penalização do município por atos ilegais ou inconstitucionais. No que tange ao mérito,
cumpre aos nobres vereadores, no uso de suas funções legislativas, ou no uso da sua função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação após uma análise acerca da necessidade, adequação, razoabilidade, utilidade e atendimento ao interesse público. Igualmente, compete aos ilustres parlamentares exercer a fiscalização em caso de aprovação do presente projeto. Senhor presidente, em discussão ainda? Eu poderia solicitar uma leitura de parte da escritura para identificar endereço e localização, mas em virtude sempre da dúvida, eu faria então uma sugestão de adiarmos por 10 dias e de reunir todos nós com o projeto, todas as comissões e todas as comissões com o projeto, para nós, como dizem os demais vereadores, para nós esmiuçar e entender por inteiro o projeto. E aí nós trazemos por voto. 10 dias. Então, em votação, o pedido de prazo de 10 dias, o projeto de lei 5.564, a pedido do vereador João Alberto Ferreira da Costa. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.591/2020. Do Executivo Municipal, dispõe sobre a denominação de via pública urbana do município de Palmeira. Artigo 1º, fica denominada a rua projetada que, situada no loteamento Jardim das Araucárias, na extensão que liga a Rua Miguel Oinasque à rua projetada L de Avenida Diácono Luiz Mourão. Votação nominal. Vereador Rogério Xeluzi. Eu voto sim. Vereador Marcos Ribas. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Meu voto é pelo sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei 5.592/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$6.057.000, que vai para a autarquia do regime próprio de Previdência Social de Palmeira. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, projeto de lei 5.594/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$600.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.595/2020. Do Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Valor: R$650.000, que vai para a Secretaria Municipal de Educação. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Encaminha a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.597
ao 5.599/2020. E a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, o projeto de lei 5.599/2020 e a emenda aditiva ao projeto de lei 5.583/2020, para análise e emissão de pareceres. Lembramos aos senhores vereadores que após o encerramento desta sessão será realizada a sessão extraordinária convocada para apreciar em primeira discussão e votação o projeto de lei 5.572/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Palmeira para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Está disponível na bancada dos senhores vereadores a prestação de contas do Legislativo referente a setembro de 2020. Qualquer dúvida poderá ser solucionada junto à Contabilidade ou Secretaria. Escrito e explicação pessoal, o vereador Arildo Santos Alesque, projeto de lei 5.581. Senhor presidente, colegas vereadores, fomos voto vencido com o Gilmar Costa, com o vereador, mas a gente não fica contente assim com essa aprovação desse projeto que passou. Eu, particularmente, não fiquei, porque tendo em vista as empresas que nós aceitamos, as concessões que foram feitas, eu lembro de uma que veio aqui nessa casa e acho que foi concedido para uma energia solar, 6 alqueires, se não me engano. Até agora não se instalou. Tem uma empresa grande, de grande porte, dá para citar o nome, FTG, que tem 2 alqueires, é uma enorme de uma empresa. Essas são 4 alqueires. Então, pelo tamanho da área, nada contra a empresa, não tenho nada contra a empresa, pelo tamanho da área. Talvez amanhã ou depois apareça alguma empresa que venha se instalar na nossa cidade, que gere bastante emprego, talvez não vai ter terreno para ceder para uma empresa. Então, é nessa observação que o meu voto foi contra essa concessão. É só para explicar isso, presidente. Obrigado. Como nada mais existe ser tratado, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de outubro, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão e votação única do requerimento no 68/2020 e a segunda discussões e votações dos projetos de lei 5.550, 5.564, 5.578, 5.591, 5.592, 5.594 e 5.595/2020. Agradeço a presença de todos, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão.